Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do professor André Galindo. Pessoal no Instagram ao vivo também, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast e hoje estamos recebendo uma convidada muito especial para bater um bate-papo aqui conosco no podcast, que é a nossa querida amiga Jamile Moreira, não é isso? Jamile é nutricionista neuropsiquiátrica. É isso que se diz? Especialista em nutrição e neuropsiquiatria. Isso. E nós vamos saber um pouquinho dessa profissão com a nossa amiga Jamile, que está conosco aqui, com a sua presença. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Jamile. Boa noite. E vamos bater esse papo, né? É um prazer, agradeço o convite e estou sempre à disposição. Isso. Aí, Jamile, eu sempre inicio lá do começo. E a profissão de médico é uma das profissões de grande relevância para a sociedade, né? Toda a parte da medicina. E de pequeno, eu tiro até o exemplo da minha filha. Minha filha, esses dias, ela está dizendo, pai, quando eu crescer, eu vou ser policial. E as crianças, geralmente, elas têm essa inocência de querer ser uma profissão. Eu queria saber se você, quando pequena, já queria entrar na profissão da medicina, né? Já era uma coisa que veio de pequeno, já desenvolveu quando você já estava na adolescência? Sonhava. Eu, criança, sonhava em ser médica, falava muito em ser médica e eu gostava muito de cuidar. Mas também eu sempre fui fascinada pela profissão de pesquisador, de cientista. Eu gostava de assistir o Globo Repórter e ficava encantada, né, com aqueles profissionais que desenvolviam vacinas, remédios. Então, assim, eu sempre tive um olhar muito atento para a área da saúde. Sempre gostei da área da saúde. É uma área muito nobre, né? E que teve muita relevância e, assim, que ajudou bastante pessoas na pandemia, né? Com certeza. Então, foi um período muito difícil. A gente sempre fala aqui com os convidados quando eles vêm, que a gente fala alguma coisa sobre a pandemia e, principalmente, a área da saúde foi fundamental para a gente ter essa recuperação, né? Com certeza. Foram os grandes heróis, né? Foram os grandes heróis. Então, foi tanto na parte da saúde do corpo quanto a questão mental também, né? Principalmente. Porque na pandemia muita gente enlouqueceu por conta do confinamento, né? Não poder estar circulando. Hoje tem muita gente fazendo tratamentos, né? Psiquiátricos, porque justamente adoeceram nesse período. Nesse período da pandemia, Nesse né? período. Mas eu, criança, queria ser médica. Acabei que cursei biologia, sou bióloga. Terminei minha graduação, aí fiz uma pós em psicopedagogia, aí sou psicopedagoga. E quando eu fui entrar no mestrado, eu resolvi fazer o mestrado em nutrição. Então, acabou que eu fiz uma prova de nutricionista, tive que estudar, né, proteína, carboidrato. Fiz essa prova, passei, e dentro do mestrado de nutrição eu me apaixonei. Aí fui fazer a graduação de nutrição. Voltei, né? Fiz a graduação de nutrição, aí me formei fiz a pós em fitoterapia, gosto muito de plantas, e fiz em neuropsiquiatria, que é a minha grande paixão, é o que eu mais gosto e é a área que eu mais atuo. E atualmente estou fazendo doutorado em ciências da saúde. Então, assim, gosto muito de sempre estudar. Em busca do conhecimento, né? Sempre em busca de mais quanto conhecimento. mais conhecimento a gente conseguir absorver, mais possibilidades a gente tem de ajudar, né? E eu gosto muito do conhecimento útil, porque às vezes a gente diz assim, tá fazendo mestrado, doutorado, mas é justamente para pegar esse conhecimento da academia e levar esse conhecimento para a população, né? Então, a gente aprende de uma maneira até mais com aqueles termos técnicos, né? Com aquelas equações. Mas quando a gente vai levar isso para o paciente, a gente leva de uma forma que ele possa entender, que ele possa aproveitar esse conhecimento e, principalmente, que ele possa usar isso na vida dele e ter bons resultados, né? Uma forma mais humanizada, né? Com certeza. Com certeza. Mais próxima ali. O paciente, ele precisa ser ouvido. A gente precisa ouvir, sentar e ouvir o que a pessoa tem para trazer. Porque às vezes a gente está tão no automático, a gente quer prescrever um suplemento, a gente quer passar uma dieta de qualquer jeito e não é dessa forma. Cada ser humano, ele é único. E a gente tem que tratar justamente nessa individualidade, né? O que ele tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, como está a vida dele, está feliz, está triste, está com dificuldades. Então, assim, tudo isso importa. Verdade. Jamile, quando a gente fala de nutricionista,
a gente associa logo a pessoa que vai orientar para a questão do peso, né, da estética. Aí a gente tem o nutricionista e agora a neuropsiquiatria. Certo. Eu queria que você definisse um pouquinho a diferença do nutricionista e do nutricionista neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra. Né? Todo nutricionista ele vai tratar a questão alimentar. Então, a gente vai trabalhar com planos alimentares para ou promover a saúde ou para corrigir alguns problemas. Então, assim, tem uma pressão alta, alguém está com diabetes. Então, são doenças que necessitam do acompanhamento do nutricionista, porque a alimentação vai interferir diretamente nessa pressão, nessa glicose. Então, assim, o nutricionista neuropsiquiatra é o nutricionista que ele vai fazer planos alimentares que promovam a saúde mental. Então, o nosso foco é usar a alimentação para promover a saúde do cérebro. Entendeu? Então, assim, existem diversos transtornos muito comuns. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, TDAH. E essas doenças, elas apresentam muitos sintomas que tiram a qualidade de vida do paciente. Então, são sintomas que tornam a vida do paciente mais difícil. O que é que nós fazemos? Nós vamos pegar alguns alimentos que consigam reduzir esses sintomas, que tragam a qualidade de vida para essa pessoa. Então, a gente sabe que existem alimentos que pioram esses sintomas e alimentos que melhoram esses sintomas. Então, nós vamos mais ou menos nesse caminho. Outra coisa também importante é que todo indivíduo que tem algum transtorno mental, ele apresenta neuroinflamação. Ele tem o cérebro inflamado. O cérebro pode ser inflamado em decorrência da doença ou ser a causa da doença. A verdade é, tem transtorno, está com o cérebro inflamado. E com a alimentação, nós conseguimos desinflamar o paciente. E quando se desinflama o paciente, a gente vê melhoras significativas. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma arma a mais para combater essas doenças. Não é que o alimento ou a dieta ou o plano alimentar vá substituir a medicação. Não é isso que ocorre. Medicação, ela é necessária. A psicoterapia, o acompanhamento com o psicólogo é necessário. E uma forma de você ainda potencializar ainda mais esse tratamento é se tratando com uma nutricionista especialista na área. Compreendi. São profissões que, assim, por falta de acesso, você não tem tanto conhecimento, né? A gente, geralmente, você vai ao posto, o pessoal que não faz uma consulta direta, não vai ao consultório, mas que vai ao posto, senão tem a nutricionista, ele não define se é neuro, né? Ele tem a nutricionista. Geralmente ele não tem essa... Porque nos institutos de saúde, nos postos de saúde no ambulatorial, é muito o nutricionista clínico, né? Clínico. O nutricionista generalista, é aquele nutricionista que ele vai dar conta da demanda, dos problemas que estão aparecendo, assim. Alguns colegas são especialistas em determinadas áreas, mas ali ele vai atuar simplesmente como nutricionista clínico, né? Compreendi. Só pedir licença a você para mandar um alô, que foi recomendado esse alô, o pessoal lá, os motoristas lá da Reviver, do Presídio do Agreste, meu amigo Jaime, Elton e meu amigo Alisson, um grande abraço para vocês. E também os meus amigos lá do Senai, Josimar e meu parceiro Carlos, né? Um abraço para vocês. Então vamos lá. Jaime é gente boa. Jaime é gente cara, né? Gente boa. Então vamos lá, dando continuidade. Como você falou que essa questão do alimento, ele facilita a melhora do paciente, né? Isso. A melhora clínica do paciente. Sintomas. Quais os alimentos que são recomendados para melhorar esse processo, né, no tratamento? Qual tipo de alimento? Certo. Os alimentos, primeiro, alimentos naturais. Alimentos da natureza, frutas, verduras, legumes, cereais, carne, leite, alimentos que venham da natureza. Todo alimento que ele é industrializado,
que ele tem aditivos químicos, que ele é rico em sal, em açúcar, em gordura, são alimentos que vão prejudicar. Entendeu? Então, nós voltamos a uma alimentação mais básica, a uma alimentação mais natural possível. Não existe um alimento pontual que vá melhorar um sintoma. O que acontece são grupos de alimentos. Por exemplo, a depressão, há uma queda da serotonina, que é o conhecido hormônio do prazer, né? O neurotransmissor da alegria, da felicidade. Então, quando a pessoa está depressiva, normalmente o nível de serotonina cai. Então, existem alguns alimentos que realmente eles favorecem, né? Que são ricos em triptofano, e o triptofano é um aminoácido que vai construir a serotonina. Então, temos melancia, banana, laranja, os cítricos, né? De uma maneira geral, limão, abacate, cacau. Então, são bons alimentos. As castanhas, leguminosas, que nós não temos o costume, né, de estar sempre comendo. Mas são alimentos riquíssimos que ajudam na saúde mental. Essa semana faleceu a avó da minha esposa, e ela já faleceu com 93 anos, né? E lá no velório, eu comentando com algumas pessoas lá, que eu acredito que vai ser bem difícil pessoas morrerem com essa idade nos dias atuais, por conta de toda essa química que você acabou de falar para a gente aí dos alimentos industrializados, né? Então, acredito que isso pode ser um fator que não facilite para que a gente tenha uma expectativa de vida tão longa, né? Só que é muito da escolha de cada um. Assim, eu digo que eu quero viver até os 100 anos e bem. Quando algumas pessoas chegam no consultório, eu pergunto, você quer viver até quantos anos? Vamos viver até os 100 anos saudável? A pessoa se assusta, assim. Mas é possível. É possível você viver mais tempo, né? Viver mais. E viver com saúde. Porque não adianta você também... eu vivi até 90. Desses 90, 10 passou em cima de uma cama vegetando. Então, a gente tem que procurar qualidade de vida. Viver bem e envelhecer bem. O problema é que as pessoas elas não se preparam para a velhice. E a gente precisa se preparar para a velhice. Né? Para não estar depois dando trabalho às pessoas, né? A gente não tem essa preocupação com o futuro, né? Com o futuro. A gente só quer viver o presente. E esquece do futuro, de se preocupar com o futuro. Como é que vai ser, né? E uma coisa bem interessante, assim, na minha profissão, é a questão do eixo intestino e cérebro. Então, assim, o cérebro ele está diretamente ligado ao intestino e o intestino diretamente ligado ao cérebro. A gente sabe hoje que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino é o lugar que mais tem neurônios. 95% de toda a serotonina que nós produzimos, ela é feita no intestino. Por incrível que pareça, ela não é feita no cérebro, ela é feita no intestino. Então, assim, se a gente tiver um intestino saudável, a gente vai ter um cérebro saudável. Isso é fato. Então, quando eu digo isso, é uma coisa muito forte. Porque tudo que você está comendo, tudo que você está se alimentando hoje, está contribuindo para a sua saúde mental ou está destruindo sua saúde mental. Verdade. Né? Então, assim, a serotonina é responsável pelo humor, pelo sono, pelo apetite. Então, praticamente, ela controla toda a nossa vida, todo o nosso bem-estar, toda a nossa felicidade. E o que interfere na produção de serotonina? 1, exercício físico. 2, flora intestinal. As bactérias que você tem no seu intestino vai definir se você é uma pessoa saudável ou não saudável. Então, assim, a alimentação, o que você come, tá indo tudo para a sua flora, né? E ali pode estar... O que você come... Porque, assim, nós temos milhões, trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Certo? Que bactérias são essas? Simplificadamente, são 2 grupos. Nós temos bactérias boas, bactérias que produzem substâncias boas,
para o nosso organismo, e nós temos bactérias ruins, bactérias que apodrecem os alimentos, produzem gases, e são bactérias que não são tão interessantes. Então, assim, como eu vou fazer para aumentar as bactérias boas e diminuir as bactérias ruins? As bactérias ruins, elas gostam de comer açúcar, gordura, esses alimentos mais, né? As bactérias boas, elas gostam de comer o quê? Frutas, legumes, os resíduozinhos. Então, veja, quando você está comendo muita coisa boa, você está aumentando a quantidade de bactérias boas e, consequentemente, está fazendo com que todo o seu corpo fique saudável. Então, assim, teoricamente, é como se as bactérias mandassem no nosso corpo, né? Elas têm esse poder de é saudável, não é saudável. Hoje, qual o perfil do paciente que ele procura o seu atendimento hoje? Qual o tipo de preocupação dele? Certo. O perfil do meu paciente é, primeiro, paciente que está fazendo tratamento psiquiátrico, paciente que está com depressão, ansiedade, TDAH, tenho pacientes com transtorno bipolar também. Então, assim, esses pacientes que já estão em tratamento e querem uma melhora mais significativa, me procuram. Os remédios para tratamento psiquiátricos, eles geralmente favorecem o ganho de peso. Então, assim, as pessoas também me procuram por isso, para ter um controle maior, né? Provocam edema, inchaço no corpo. Então, a gente, com a alimentação, tenta fazer esse controle. Esse é um tipo de paciente que me procura. Segundo tipo de paciente que me procura são pacientes que decidiram ter qualidade de vida. Então, assim, eu recebo várias pessoas que não têm transtorno nenhum, mas que chegam e dizem, doutora, eu quero ter uma vida saudável. Eu quero ter uma rotina saudável. Porque a gente trabalha não apenas com plano alimentar. Eu trabalho também com a estruturação de rotina. A gente vai tentar fazer uma rotina que se adeque a você e que seja uma rotina saudável. Então, a gente faz isso também. E tem também os pacientes que são os abençoados, que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiram. São aqueles pacientes bem difíceis, aqueles casos bem desafiadores, que nos procuram e dizem assim, olha, eu já fui para tantas nutricionistas, eu já fiz tantas dietas, nada funcionou e agora? Então, também tem esse perfil de paciente, que eu adoro. Eu acho que eu me enquadro nesse perfil, Jamile, porque eu tenho muita facilidade de ganho de peso. E ultimamente, eu botei na minha mente que eu iria perder peso. Aí eu cheguei a perder 4 quilos, mas travou nos 4 quilos e não sai. E eu fico apavorado. Chegou no platô, né? Porque quando a gente começa um processo de emagrecimento, nosso corpo ele é muito esperto. Muito, muito esperto. Então, a gente começa com um tipo de estratégia e vai perdendo peso, vai perdendo peso. Chega um momento que o corpo percebe essa estratégia e ele começa a economizar energia. Aí você continua com essa dieta, com esse programa e não avança. É o que a gente chama de platô. Então, quando chega no platô, a gente tem que mudar a estratégia. Muda os alimentos, muda o tipo da estratégia, que é para poder passar mais alguns meses e continuar perdendo peso, até o corpo realmente perceber e a gente vai ter que mudar novamente. Então, o que acontece é isso, você precisa estar mudando as estratégias. Eu tenho uma curiosidade sobre a questão das pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Porque eu já vi casos de sucesso, vou até citar aqui o da Solange Almeida, né? Que ela fez a cirurgia. E ela continuou mantendo o corpo sempre em boa forma, mas eu já vi situações de pessoas que fizeram e voltaram novamente ao peso, né? E eu queria tirar a dúvida se é uma questão fisiológica ou se é uma questão mental, essas pessoas que retornam ao peso inicial depois da cirurgia. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito importante, uma cirurgia assim que, na maioria dos casos, você consegue obter sucesso. O paciente consegue manter um peso saudável, certo? Só que o que acontece muitas pessoas elas não são preparadas para a cirurgia. Então, você tem uma mente obesa
Você opera, mas você continua com a mente obesa. Então, é necessário, antes da cirurgia, haver uma mudança de mentalidade. Você precisa ter bem claro na sua mente o que você quer. Muito claro, eu quero emagrecer. Você tem que mudar a sua rotina, porque o que acontece? Eu tenho pacientes que são estão na reobesidade, né? Fizeram bariátrica, não tiveram sucesso, ganharam tudo de novo e estão comigo para a gente fazer esse acompanhamento. Então, o que acontece? Antes da cirurgia, você tem que fazer uma mudança na sua mente, uma mudança de rotina. Você tem que mudar o seu horário de acordar, você tem que ajustar os horários da sua alimentação, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa de exercício físico, porque a cirurgia não é mágica. Não é mágica. É um procedimento, né? É uma intervenção que você vai fazer para lhe ajudar, mas não é milagre. Aí o que acontece? As pessoas não se preparam para a cirurgia, as pessoas continuam com compulsão alimentar, que a maioria delas possuem compulsão alimentar, não fazem terapia, não procuram psiquiatra. Então, não, é minha força de vontade, eu quero emagrecer. Aí faz a cirurgia e volta a comer, o estômago dilata novamente e volta a ganhar peso. Todo o processo novamente. Todo o processo, mas assim, a maioria das vezes é uma questão mental mesmo, que o paciente não se adaptou. Tanto é que no SUS, você observa que para você fazer uma cirurgia bariátrica, as pessoas entram numa fila, entram num grupo, né? Onde aquelas pessoas elas vão ser educadas. Elas vão passar por psicólogos, por nutricionistas, por educador físico. Depois, quando elas estão preparadas, é que elas passam pela cirurgia. Mas não acontece isso quando você paga, né? No particular. É tudo muito mais rápido. Muito rápido. Né? Muito rápido. E, às vezes, o próprio paciente, ele engana. Porque eu tenho uma colega que eu disse, você tem certeza que você passou no psicólogo porque era necessário ter o acompanhamento? Ela, eu passei. Eu digo, mas você falou para a psicóloga isso que você está me falando? Ela, não falou. Não falou. Então, ela pulou uma etapa, né? Pulou uma etapa. Enganou a psicóloga deu o laudo, fez a cirurgia, mas já está ganhando tudo novamente. Essa situação só causa só sofrimento, né? Sofrimento. Porque, como você falou, ela retorna, depois do processo, ao ganho de peso. Isso vai gerar um problema... E é uma cirurgia, né? assim, muito invasiva. Os primeiros dias, eles são muito desafiadores, porque você fica tomando um caldinho de carne. Eu já cuidei de uma amiga que fez bariátrica, então você coloca os legumes e a carne para cozinhar e coa aquele caldinho com um pano. Não passa nada. E a pessoa fica tomando no copinho de café aquele caldinho por alguns dias, né? Então, assim, é sofrido, não é fácil. Às vezes as pessoas dizem assim, vai fazer uma cirurgia e pronto. Mas não é uma simples cirurgia, é um processo bem difícil de se atravessar, não é fácil. Literalmente é uma virada de chave, né? É uma virada de chave. Se você passar por tudo isso virada. E não tiver essa mentalidade, essa mudança... É tudo em vão. Aí sofrimento foi à toa, né? Foi à toa. À toa. Jamile, peço licença a você para fazer o anúncio dos nossos patrocinadores que estão conosco aqui no podcast Professor André Galindo. Está conosco Motopeça Dois Irmãos, nosso parceiro Jonathan e Jefferson, lá em Giraldo Pociano. Também está conosco Michel Moto DT, sua lavagem personalizada, lá no bairro Canafístula. Lincoln Motoservice, trabalhando com motocicletas de baixa e alta cilindrada, ferramentas especializadas. Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista lá no bairro Ouro Preto, a organização Wilson e Júnior. E 9 Motos, do nosso parceiro Iago, conta com uma mega oficina para atender melhor sua motocicleta. Osmar Motopeças, também trabalhando agora com bike, oferece serviço de leve trás, a maior loja do bairro Batingas. Isaccel, confiança, tecnologia e qualidade é com Isaccel. Toda a linha Xiaomi e multimarcas. Se você quiser conferir todos os produtos, vai lá no Instagram Isaccel10 e confere. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto, nosso parceiro Adriano. Restaurante Doce Café, lá na L220, próximo do Açaí, ao lado do Hotel Blue,
nosso parceiro Pedro Henrique vai estar lá recepcionando você. Esquina do Espeto, do nosso parceiro Tiago, conta com as unidades no bairro Primavera e Capiatã, o melhor churrasco da cidade. E o nosso parceiro André Motolocadora, no bairro Brasília. Então, a oportunidade de você ir alugar moto e começar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, é lá com o nosso parceiro André Motolocadora, organização Leandro André. Esses são os patrocinadores do podcast Professor André Galindo. O pessoal que está ao vivo aí, um grande abraço, acompanhando a nossa entrevista com a nossa querida amiga Jamile Moreira, né, que é nutricionista neuropsiquiátrica, e está tirando todas as dúvidas aqui conosco no nosso podcast. E só corrigir o nome do nosso parceiro, Josivan, lá do Senai. Eu disse Josimar, nosso parceiro Josimar também está acompanhando a gente, mas é o Josivan, parceiraço da gente. Jamile, dando continuidade ao nosso bate-papo, está sendo muito interessante, muito produtivo, porque eu acredito que tem várias pessoas que têm esse problema de perder peso, né? De não saber qual é o alimento correto para comer, para manter o peso, até para não ter um problema de saúde. Como você falou, tem alimentos que eles podem trazer sensação de alegria, ou tem alimentos também que eles podem trazer sensação de tristeza, né, que são os alimentos mais pesados, como você citou aqui. Mas é uma questão que ela está em alta, que eu vejo, e a gente vê muitos noticiários aí, até questão de óbito, de morte, isso, que é a busca do corpo perfeito. Aí entra aquela questão das mulheres que não comem, entra aquela questão de procurar chás, uma solução mágica para conseguir o corpo perfeito, né? O que é que você acha sobre isso e o que é que você recomenda para essas pessoas que buscam ter um corpo mais definido, mas da maneira correta, não dessa situação que ocorre? A procura por soluções mágicas, ela não é uma coisa de agora. É uma coisa que sempre existiu. As pessoas sempre querem soluções mágicas para resolver os seus problemas. Então, veja só. Quando eu era criança, eu lembro, eu tenho 41 anos, isso há mais de 20 anos atrás, uns 30 anos atrás. Eu tinha uma vizinha que estava na moda, não sei se vocês vão lembrar, do Diet Shake. Era Diet Shake, substitua uma refeição pelo Diet Shake. E essa minha vizinha, ela não era gorda. Ela tinha um pouco de sobrepeso e ela começou a tomar esse Diet Shake, ao ponto que ela começou a sem fezes com sangue, desenvolveu uma úlcera terrível no estômago, vomitava sangue, então assim, quase morre, né? Passou anos e anos tratando dessa gastrite devido a esse Diet Shake. Então, outra febre também, não sei se vocês vão lembrar, que foi aquele Cofrei. Chá de Cofrei emagrece, chá de Cofrei emagrece. Várias pessoas morreram com chá de Cofrei. Não é história, é fato mesmo. Morreram. Por quê? Cofrei é altamente hepatotóxico. Mata. Acaba com o fígado. Então, em São Paulo agora, houve a morte de uma enfermeira, uma profissional da saúde. Morreu tomando o quê? Um chá em cápsula. Umas cápsulas emagrecedoras. E acabou entrando em óbito porque causou uma... como é que a gente fala no fígado? Uma hepatite fulminante. Então, teve o caso daquela Paulinha Abelha também, daquela cantora famosa, né? Que tomava diversos medicamentos para emagrecer, tomava algumas ervas para emagrecer também, suplementos. Então, assim, as pessoas querem um corpo bonito, um corpo sarado, e tá tudo bem você querer um corpo definido, um corpo bonito. Não está errado você querer se sentir bem. Mas você precisa pagar o preço para isso. Ir numa academia, acordar... eu não tenho tempo de ir numa academia, eu trabalho o dia inteiro. Acordar às 5 da manhã e ir para uma academia. Ninguém quer. Né? É verdade. Mas você tomar uma cápsulazinha que te promete que você vai perder a sua barriga, aí você acaba se iludindo, porque é uma ilusão. Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem,
todo mundo tem acesso a conhecimento, né? É podcast, é YouTube, artigos na internet, são entrevistas de pessoas. Então, assim, conhecimento a gente tem. Só que a gente se engana, compra uma ideia fracassada, né? E pode pagar muito caro por isso. Então, assim, existe uma venda, um comércio, né? Com vendas de produtos ilegais, produtos que não são registrados pela Anvisa e que são vendidos pela internet. Existe também uma prescrição dos médicos, uma prescrição desnecessária. Porque às vezes a gente culpa muito as pessoas, culpa os pacientes, mas eu já vi casos de receber pessoas no consultório com excesso de prescrição médica sem necessidade. Paciente chegar com receita, não foi um nem dois, foram vários. Ozempic, junto com Orlistat, junto com Venvance. Venvance é como se fosse né? O Venvance é como se fosse uma Ritalina mais atualizada. É um remédio caríssimo para quem tem TDAH. E os médicos estão passando para as pessoas emagrecerem. Entendeu? Então, assim, o Orlistat é um remédio que ele é para não absorver a gordura. Você toma o Orlistat e se você comer alguma coisa gordurosa, você corre para o banheiro e coloca aquela gordura para fora. Tem uma diarreia. Tortura, né? Então, assim, eu não sou contra nenhum tipo de medicamento para emagrecer. Não sou contra. Mas a gente tem que ter responsabilidade e ter cuidado com o paciente. Pronto. Esse paciente que chegou com essa receita era Venvance, Ozempic e Orlistat. E a ordem do médico, para mim, foi: avise a sua nutricionista que você não deve comer banana. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Por que você não pode comer banana? Porque banana é rica em açúcar. Então, assim, eu digo, você pode comer banana, né? Então, assim, eu não sou contra medicamentos, eu não sou contra cirurgia, eu não sou contra nada que a ciência desenvolva e que traga o bem para as pessoas. Só que cada caso é um caso. E eu acho que a gente tem que ter um respeito com as pessoas, de passar realmente o que a pessoa precisa. Porque você medica uma pessoa, beleza, medicou, ele vai perder peso. Mas e quando parar o remédio? Se ele não mudou a rotina, se ele não mudou a mentalidade, se ele não está fazendo exercício físico, ele vai engordar tudo de novo, vai ficar frustrado, né? Vai ter os efeitos colaterais dessas medicações, porque existem. Existe. Todo remédio tem efeito colateral. E principalmente os remédios que são tarja preta, né? Eles são muito fortes, né? Eles viciam, né? Tem alguns remédios que não são tarja preta e fazem tão mal quanto, né? A questão do tarja preta é mais porque ele é capaz de viciar, eles são mais viciantes. Mas, assim, eu acho que tudo deve ser feito com ordem e com decência, e principalmente com respeito ao paciente. Eu sempre pergunto, por que você está acima do peso? Né? Como é seu dia a dia? Como é seu humor? Como é suas relações? Que tipo de relação você tem no seu casamento? Né? Você vive bem? Porque muitas vezes a comida ela é uma fuga. A comida ela é uma fuga. Você está triste, come um chocolate, o que é que acontece com você? Diga aí. Uma sensação boa, né? Uma sensação boa. Você está botando todo aquele seu problema naquele chocolate que naquele momento esqueceu tudo, né? Eu falo muito quando eu dou palestras, que as pessoas hoje elas estão se tornando máquinas. A gente acorda cedo, começa a trabalhar. Realmente. Aí a gente produz, aí a gente trabalha. Aí chega o horário do almoço, a gente tem que comer nas carreiras, porque já é hora de voltar. Aí a gente come nas carreiras, às vezes a gente não quer demorar no almoço, a gente come um salgado, toma um refrigerante. Isso acontece muito, para ganhar tempo. E a gente volta para o trabalho. Quando a gente chega em casa à noite, a gente está acabada, cansada. Só que aí a gente diz assim, não, eu sou um ser humano. Eu mereço um bom banho. Eu mereço uma boa comida. Aí a gente vai comer o quê que a gente vai comer? A gente pega fruta, a gente pega uma sopinha? Não. A gente pega um comfort food. A gente pega uma comida
que vai nos dar um conforto, que vai nos dar um carinho que a gente não teve o dia inteiro. Tá entendendo? Tô. Então, assim, tudo a gente tem que ver o que tá por trás da história daquela pessoa. Como é a vida dela, né? Tem pessoas que são extremamente carentes. São pessoas que são extremamente ansiosas. Então, assim, tá com muita ansiedade, desconta na comida. Outros ficam sem comer. Porque às vezes a gente acha assim que o problema é só a obesidade. Eu recebo pessoas também que não estão conseguindo comer, né? Tem comida em casa, mas não sente vontade, não tem apetite. Então, assim, por que não está tendo apetite? A comida é a necessidade básica do ser humano, né? Por que eu não estou conseguindo fazer adequadamente, cumprir, né? Com este meu dever de me nutrir, né? Porque, como diz minha avó, saco vazio não para em pé, a gente tem que comer. Aí você falou isso aí, me veio à mente agora a questão do nervosismo. Que diz assim, eu tô nervoso, tô sem fome, né? Então, assim, é como você falou, é uma relação do estômago com o cérebro, né? Intestino e cérebro. Tá tão ligado que quando, por exemplo, a gente vai fazer uma prova, aí a barriga começa, né? Aquele frio. E dependendo do seu nervosismo, você corre pro banheiro. Então, tá tudo interligado. Tudo interligado. Aí a gente acha que as nossas emoções, às vezes a gente vive uma vida que a gente precisa carregar muito peso. Uma vida difícil, uma vida cheia de dificuldades, uma vida, né? Tem pessoas que são extremamente sobrecarregadas pela família. Todo problema que tem na família corre para essa pessoa resolver. Toda família tem uma pessoa assim. Então, é uma pessoa que ela precisa ser grande, ela precisa ser forte para aguentar. Então, muitas vezes, a gente precisa ver qual a necessidade desse peso. Por que é necessário que eu seja tão pesada? Por que eu tenho que carregar esse peso no meu corpo? Porque não é fácil. Você ser obeso não é brincadeira. Você sofre dores, o joelho dói, a coluna dói, né? As articulações doem. Eu recebo pessoas que sofrem muitas dores, né? Eu fiquei muito feliz mês passado que eu recebi uma paciente de retorno e ela disse assim, olha, eu não perdi peso não, mas as minhas dores passaram. Estou bem mais aliviada das minhas dores, né? Das inflamaçõezinhas nas juntas. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para o paciente, ouvir o paciente e entender o contexto de vida dele. Porque se eu posso pegar aqui a dieta perfeita e entregar para você. Calculada, batendo os minerais, você não vai seguir. É outra coisa também que a gente precisa aprender. A gente tem que ir aos poucos. Então, a cada mês, eu vou mudando um hábito seu. Quando o seu cérebro já está condicionado com aquele hábito, a gente acrescenta outro. Então, tudo é um processo. E a gente precisa respeitar o processo para ter sucesso. Quando você fala isso, aí eu associo que nós brasileiros, a gente quer sempre um resultado rápido, né? Rápido. A gente não quer esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Então, isso faz com que o processo não ocorra da maneira correta. Né? Então, assim, todo o processo, principalmente esse de emagrecer, ou não só emagrecer, mas de comer, né? Como você falou, tem o ganho de peso e tem pessoas que não comem, porque não tem a vontade. Então, além de mudar os hábitos, também tem que ter pessoas que dêem uma palavra de conforto, né? Isso. Que dê uma orientação correta, apoio, né? dê um apoio para que essa pessoa tenha essa força e vá despertando também essa vontade ou de comer ou de perder o peso. E o plano alimentar tem que ser simples, muito simples, com as coisas que você gosta de comer, respeitando a sua rotina. O ideal é você ter um café da manhã completo. Aí você diz, Jamile, eu acordo 5 da manhã e vou trabalhar.
Não tem como eu sentar e tomar um café da manhã. Aí a gente vai ver uma estratégia, uma vitamina proteica, algo que você possa fazer rapidamente. Um lanche que você pode levar para esse trabalho, entendeu? Então, a gente precisa se adequar à rotina do paciente. Então, cada plano alimentar que eu passo, ele é único. Ele é só seu, de acordo com todos os seus horários. Jamile, mas nós somos nordestinos. E o cuscuz? Cuscuz pode. Cuscuz pode, né? Pode. Não pode tirar o cuscuz, que o cuscuz... Não tira o cuscuz. O cuscuz é patrimônio aqui do Nordeste, né? Eu gosto de enriquecer o cuscuz, né? Como a gente pode enriquecer o cuscuz? Molha a massinha do seu flocão, deixa ele repousando. Quando você vai colocar ele no fogo, dá uma triturada, um pouco de linhaça dourada, dá uma misturadinha nesse cuscuz, é amarelinho também, ninguém vai notar, né? Minha filha come que nem percebe. E você tem um cuscuz aí mais enriquecido, né? Com mais fibra. Então, é possível fazer adaptações, né? É possível não estar cortando tantos alimentos, porque se você passa um plano muito restritivo, uma dieta restritiva, você vai piorar a situação daquela pessoa. Dietas restritivas, principalmente para pacientes que têm transtornos psiquiátricos, eles podem desencadear compulsão alimentar. Então, você até cumpre 1 mês, 2, 3. No 4º mês, você está comendo o dobro do que você comia antes. Só de raiva de terem tirado tudo que você gostava. É dessa forma. Aí tira tudo, não dá em nada, né? Não dá em nada. Todo esforço, porque foi mal orientado, né? Mal orientado. Mal orientado. É bem complicado essa questão de mudar a mentalidade, né? É aos poucos. É bem complicado. Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, ó. É o menor gasto energético. Então, o seu cérebro, ele vai economizar o máximo de energia. Então, é como se a gente vivesse mais ou menos no automático. Então, você vive no automático porque são coisas que você faz a mesma coisa todos os dias. Então, já tem um caminho neural para isso. Aí eu chego com um hábito diferente, o seu cérebro vai espernear. Ele não vai querer, porque é algo novo que você vai ter que aprender, colocar na sua rotina, e isso demanda o quê? Energia. Energia, ele não quer gastar. Mas aí você tenta o primeiro, tenta o segundo, né? Uns falam 21 dias, outros falam 30 dias. E aos poucos, porque não adianta eu fazer 5, 6 mudanças na sua rotina que você não consegue. Vamos lá, vamos tentar 2 mudanças. Jogo essas 2 mudanças para você e a gente observa 1 mês. Então, vamos lá. As pessoas que estão conhecendo a Jamile já é bem conhecida no meio aqui do nutricionismo, né? Mas que estão conosco aqui no podcast, a Jamile vai falar só 2 dicasinhas iniciais. 2? Não é? Só pode 2? É porque aí quem tiver mais curiosidade... Eu separei 5. 5. Pode falar as 5? Posso falar então 5, com certeza. Pode mandar pro pessoal aí que tá seguindo a gente aí. Primeira orientação, água ao acordar. Qual a quantidade ideal? 600 ml. Ah, eu não consigo tomar 600. Toma o que você consegue e vai aumentando aos pouquinhos, certo? Higieniza a boca, toma bastante água ao acordar. Primeira orientação. Segunda orientação, café da manhã reforçado. Um café da manhã com proteína, que pode ser um ovo mexido, uns ovinhos mexidos. Um carboidrato, que pode ser uma macaxeira, uma batata, um inhame, um cuscuz, um pãozinho francês. Que mais? Frutas, para a gente ter vitaminas, minerais. Então, um café da manhã o mais reforçado possível. Almoço. Qual a orientação para o almoço? Metade do seu prato composto de vegetais. Seja salada crua, seja legumes cozidos. Ocupa metade do prato com vegetais. A outra metade você complementa. Jantar. Qual a orientação para o jantar? Jantem cedo. Entre 18 e 19 horas e não coma mais até o outro dia. É um efeito maravilhoso. Os lanchinhos às meia-noite, não, nada, né? Nada. E a quinta e última orientação é: vamos começar a tomar chá. Chá. Ter o costume de tomar chá. Chás são muito bons. Substituir pelo café.
Pode substituir pelo café, pode tomar um chazinho gelado. O importante é você colocar chá no seu dia a dia, colocar chá na sua rotina. Dicas de ouro, né? Dicas de ouro. De ouro, porque o que a gente ouve e o que a gente vê são justamente soluções mágicas de emagrecer de um dia para o outro, e não é assim que vai funcionar. Não é. Até porque o corpo não suporta. Você pode até fazer um emagrecimento rápido, mas não é saudável. Tem que ser gradual. Até porque se o corpo perde peso muito rápido, ele vai entender que precisa ganhar mais rápido ainda. Verdade. Para se recuperar. Jamile, muito bom nosso bate-papo. Muito esclarecedor. Vai me ajudar bastante, porque eu sofro com essa questão do peso. De perca de peso. Né? Estou tirando as minhas dúvidas. Então, essa entrevista está sendo diretamente para mim, mas também o pessoal está acompanhando ali e tirando as dúvidas. Então, queria que você falasse sobre a importância hoje do nutricionismo, né? Do nutricionista profissional no cenário mundial hoje. Essa profissão que é tão importante para orientar essas pessoas. Hoje, o que mais mata as pessoas no mundo inteiro são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Complicações de diabetes e hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Então, assim, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa se exercitar, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ser menos estressado, viver mais no presente, esquecer o passado, perdoar, se perdoar e trabalhar hoje para construir o futuro. Porque o que está matando as pessoas é o excesso de passado, né? Remoer o que aconteceu. É o excesso de futuro, onde você não vive o hoje, você não aproveita o que você tem, você não agradece pelo que você tem e você já está desejando algo. Não, eu quero. É você feliz quando eu tiver um carro. Aí você tem um carro, mas eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Você tem que ser feliz hoje, você tem que viver o hoje, né? E se alimentar da melhor maneira possível. Procurar o natural. É a batata, é a macaxeira, é o inhame. A minha nutrição é uma nutrição com comida de verdade. É o alimento mesmo. Não tem essa de que muitas pessoas falam, mas uma bolachinha fit, um suco. Eu sou nutri-raiz, né? É comida. Vamos comer comida, vamos se nutrir. Então, a importância do nutricionista hoje é evitar essa quantidade absurda de mortes que estamos tendo de pessoas jovens, pessoas de 30 anos, 40 anos, tendo infarto fulminante, tendo AVC, né? Ficando em cima de uma cama, muitas vezes, com sequelas de AVC. Muitas pessoas jovens mutiladas, sem os pés, né? Sem as pernas, devido a complicações do diabetes. E tudo isso pode ser evitado. Tudo isso pode ser evitado. Então, eu acho que é muito importante as pessoas procurarem, sim, um nutricionista. Porque a gente vai calcular os alimentos, a gente vai dizer o que é legal, o que combina com o quê, quais os melhores horários. Então, a gente consegue manter um plano personalizado para você. Então, é fundamental procurar um nutricionista. Nutricionista, muitas vezes, é visto como artigo de luxo. E não é. É uma necessidade É uma básica. necessidade, porque você vai para um médico quando você já está doente, já está sofrendo e vai gastar um dinheirão com remédio. Você vai para um nutricionista para evitar o adoecimento. Né? Eu tinha até colocado aqui uma pergunta que você até respondeu agora, mas poderia reforçar um pouquinho melhor para a gente. Que é quando saber que você precisa ir ao nutricionista. Quando é que ocorre o sinal de alerta? Sinal de alerta. Então, vamos lá. Você deve procurar um nutricionista primeiro. Não está satisfeito com o seu corpo, quer emagrecer ou quer aumentar o peso, procure um nutricionista. Não faça adaptações, mudanças na sua alimentação sem uma orientação adequada. Eu estou recebendo muita gente no consultório que parou de comer fruta. Várias pessoas que
pararam de comer fruta porque viu na internet que fruta tem açúcar. Aí parou de comer fruta. Então, assim, quer emagrecer? Procura um nutricionista. Quer aumentar o peso? Procura um nutricionista para se informar. Outra coisa também, tá com queda de cabelo? Tá se sentindo cansada? Tá se sentindo indisposta? Tá com mudança de humor? Procura um nutricionista. Porque, às vezes, a gente tá com a mudança de humor, tá muito triste ou tá muito irritada, e não é uma depressão, não é uma ansiedade. Às vezes, é a falta de alguma vitamina que ocasiona tudo isso. Então, o nutricionista, ele vai saber pedir os exames, ele vai dosar essa vitamina, ele vai repor essa vitamina. Caso o problema persista, né, ou ele perceba que está muito elevado, agravado o sintoma, ele vai passar você para um médico, né, vai encaminhar você para um médico. Mas, assim, é muito importante procurar um nutricionista nesses casos. Muito bom mesmo, muito esclarecedor. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, né, para se atentar a esses pontos que você acabou de falar agora. Então, é importante procurar o profissional da área para ele dar esses esclarecimentos. E como é que a gente encontra a Jamile para fazer esse atendimento, né? Se você tem algum problema de saúde mental, está tratando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, está fazendo acompanhamento médico e quer também fazer um tratamento nutricional, né? Pode me procurar. A gente tem ótimos resultados, redução de sintomas, melhora de humor, com um plano perfeito, adaptado para você. É um plano que vai ser feito só para você, né? Quer ter qualidade de vida? Eu recebo muito paciente saudável e que quer viver mais, quer viver bem, quer ter mais disposição e me procura. E a gente faz esse trabalho. Tem os pacientes também que querem emagrecer, né? Tem aquela compulsãozinha por doce, às vezes se desconta na comida. Pode me procurar também. Eu atendo no Metropolitan, no 9º andar. Marcação de consulta pode falar diretamente no meu direct, no Instagram. E na própria bio tem também um linkzinho que já vai direto para o WhatsApp. WhatsApp, né? Isso. Você deixa para a gente aí. Vai ficar na descrição. Na descrição. Então, isso. Muito bom. Queria agradecer você por sua participação, por esclarecer todas essas dúvidas, trazer muita informação para todos os que estão nos visualizando e ajudando as pessoas a ter um direcionamento que passa por esse tipo de problema, tanto a obesidade quanto a falta de apetite, né? Então, é muito importante esses esclarecimentos para que essas pessoas saibam onde procurar e quem procurar, né? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para ajudá-los e apoiá-los nesse processo. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez e quero agradecer a todos vocês que estão ao vivo, que nos acompanharam aqui nesse momento, nessa entrevista que foi de grande relevância para todos nós, né? Então, um grande abraço para vocês e queria que vocês que estão nos assistindo aqui no podcast continuem seguindo lá no Instagram, André J. Galindo, e também no YouTube, Professor André Galindo. Acompanhe nossos vídeos, deixe o seu like, compartilha, né? Indica aí para os seus familiares, para os seus amigos. E queria agradecer a todos vocês e vamos ficando por aqui com mais um podcast do Professor André Galindo.